Experiência do cliente, muito além do atendimento. Hoje a gente vai separar essas duas coisas que a gente tanto fala: experiência do cliente e atendimento de excelência. Porque, na verdade, um está dentro do outro e não são sinônimos. Quando a gente fala de atendimento, principalmente atendimento de excelência, é muito comum que as pessoas confundam com uma experiência positiva. É claro que um bom atendimento interfere muito na experiência do nosso cliente, mas ela não é a única coisa que interfere na experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente fala de um conjunto de impressões e de fatores que transformam a percepção do meu cliente sobre o meu negócio. E esse conjunto de fatores, esse conjunto de percepções, tem muito de percepções visuais, auditivas, tem muito de como a pessoa é tratada, para além do atendimento propriamente dito. O atendimento está dentro da experiência. Ele influencia, ele faz parte, mas ele não é único e exclusivamente a experiência. E por que a gente veio trazer aqui hoje essa diferença entre um e outro? Porque é muito comum que as empresas confundam essas duas coisas, entendendo que se eu tenho um bom atendimento, então eu tenho uma boa experiência. E aí deixa um produto a desejar, deixa um pós-vendas sem muito cuidado com o meu cliente, deixam até mesmo a apresentação do produto ou do serviço falhar, mas se o atendimento está bom, então está tudo bem, a minha experiência está positiva. E não é bem assim que acontece. Além disso, existem alguns momentos em que o nosso atendimento vai falhar. Vezes porque a gente precisou trocar um funcionário, porque ele faltou, ou porque o sistema estava fora do ar, ou algo adverso aconteceu. Então é comum e é possível que o nosso atendimento falhe, mas ainda assim a experiência permaneça intacta e seja uma experiência positiva. Hoje, nas redes sociais da Reage, se você não segue, já pode nos seguir, reage.consultoria. Nas redes sociais da Reage, a gente postou algumas experiências de compra que o atendimento foi falho, mas no fim das contas a experiência foi positiva. E isso é super possível. Dentro dos nossos clientes aqui, muitos dos nossos clientes, a gente tem muitas vezes recepcionistas, secretárias que precisam sair de licença maternidade, ou que têm uma enfermidade, ou estão de férias, e que acontece do atendimento ter uma certa queda, por experiência mesmo. Quem vai assumir, às vezes, não tem a mesma experiência do que a outra. Então, acontece os atendimentos terem uma oscilação. Isso interfere na experiência? Claro que não, porque outros pontos da percepção estão ali prontos, intactos, sem serem alterados. Isso tudo é processos e organização interna. E é isso que vai mudar a realidade do seu negócio. Bom, como eu disse que a experiência está muito além do atendimento, a gente trouxe aqui 7 pontos importantes para a experiência do seu cliente, para que o atendimento não seja o único ponto positivo, para que a experiência não dependa 100% do atendimento. E a gente já vai falar deles aqui, vou falar dele bem rapidamente, mas se você quiser saber um pouco mais, você pode deixar aqui a sua dúvida, o seu comentário. E se você ainda não se inscreve no nosso canal, porque toda terça-feira, 8 horas, tem um vídeo para te explicar um pouco mais sobre o universo da experiência do cliente e como isso pode transformar a realidade do seu negócio. Porque se a gente fala de experiência, a gente fala de recompra, de indicação, de mais vendas. Então, se a gente fala de experiência, necessariamente a gente fala de faturamento e perenidade do seu negócio. Se os clientes gostam do seu negócio, se eles têm uma boa experiência, é claro que eles voltarão mais vezes e isso vai manter o seu negócio mais forte no mercado. Então, se você ainda não se inscreve, já clica aqui para se inscrever e eu te vejo mais uma vez na próxima terça-feira às 8 horas. Bom, bora lá para o conteúdo. Como eu disse, a gente trouxe aqui 7 pontos da experiência do cliente que vão interferir nessa experiência
E um deles, apenas um deles, é o atendimento. Então eu já vou trazer aqui algumas ideias de experiência. Mais para frente, se vocês gostarem, a gente pode fazer vídeos, um vídeo por por pilar que a gente vai falar aqui hoje, para a gente trazer uma experiência positiva, completa para o seu negócio. Mas hoje eu quero trazer para você outros pontos e uma outra visão sobre o que a gente está falando. O primeiro ponto, e eu vou aqui dizer esses pontos em sequência. Eu quero que os pontos eles sejam trabalhados de acordo com o caminho do nosso paciente, a jornada de consumo que a gente costuma dizer. Pensando assim, o primeiro ponto que interfere na experiência do seu cliente, hoje eu vou trazer uma jornada pensando numa jornada presencial de compra. Se por acaso o seu negócio, a jornada de compras começa digital, ou no Instagram, ou no WhatsApp, funciona exatamente da mesma forma, a diferença é que os pilares vão estar em outra ordem. Quando a gente tem um atendimento que começa no WhatsApp, que começa no telefone, no Instagram, você tem um atendimento como ponto principal. Nem tanto o atendimento, a imagem também, mas como o primeiro pilar. Se você tem um espaço físico e o seu atendimento é feito nesse espaço, a gente tem um outro primeiro pilar, que é o pilar do ambiente. Ambiente é o primeiro pilar que o seu cliente observa antes de ter uma percepção. Como eu disse, experiência é um conjunto de percepções. Então, o ambiente é o primeiro ponto em que ele tem uma percepção sobre o seu lugar. Existe uma diferença entre o ambiente do McDonald's e o ambiente de um restaurante de luxo aí da sua cidade. Um Gluton, por exemplo, aqui em BH. Existe uma diferença de ambiente. Essa diferença de ambiente vai te dar uma ideia, uma primeira percepção sobre como é a experiência daquele lugar. Um exemplo que eu sempre uso sobre ambiente relacionado à experiência é o banheiro dos lugares. Se você estiver numa oficina mecânica consertando o seu carro e por acaso precisar ir ao banheiro, por causa do ambiente, você tem já uma primeira ideia, uma expectativa, acho que eu posso assim dizer, de como será o banheiro. Dentro dessa expectativa, a sua experiência ela pode ser positiva ou negativa, mas provavelmente você já está esperando uma experiência tão baixa que você só pode se surpreender positivamente. Então, nesse ponto, o ambiente influencia na sua percepção. Se você chegar no banheiro e ele tiver com um cheiro forte de produto de limpeza, de cloro, de água sanitária, você não vai se incomodar tanto. Porque é melhor aquele cheiro do que o cheiro que você estava esperando. Agora, se você vai num restaurante chique, como eu comentei agora, na sua cidade, e chega no banheiro e tem essa percepção, esse cheiro no banheiro, isso vai te incomodar muito. Por quê? Porque a sua expectativa sobre aquele ambiente era outra. Então, o ambiente é o primeiro ponto para balizar a expectativa do meu cliente e, a partir daí, a experiência dele também. Depois disso, a gente tem a apresentação pessoal da equipe. Imagine que você está entrando num lugar novamente. A apresentação pessoal da sua equipe diz muito sobre a experiência do nosso cliente. Se eu chego e a atendente está assim, eu tenho uma experiência. Se eu chego e a atendente rapidamente levanta, sorri, eu tenho outra expectativa. Eu tenho outra experiência. Do mesmo jeito, a imagem pessoal, como elas estão vestidas, como elas se portam. Isso sempre gera uma polêmica por aqui, mas é muito importante a gente prestar atenção nesse ponto também. Então, como estão as pessoas que trabalham com você? Se o seu cliente chega na sua loja, se o cliente chega na sua clínica, se ele chega no seu estabelecimento e a sua atendente está de chinelo, eu tenho uma percepção. Se ela está de rasteirinha, eu tenho outra percepção. Se ela está com salto, eu tenho outra percepção. Se ela tem um sapato adequado e está utilizando aquele sapato, eu tenho outra percepção. Em uma de desleixo, em uma de pouca importância, em uma de mais importância, outra da capacidade técnica e do argumento técnico forte. Então, em
cada uma das apresentações eu tenho uma percepção diferente e, por isso, uma experiência. Se quando eu chego em algum lugar as pessoas estão bem vestidas, se elas se apresentam bem, se elas conversam bem, se elas sabem conduzir esse atendimento de forma positiva, então eu tenho uma boa experiência. Se eu chego e as pessoas não se importam muito comigo, se as pessoas estão com a cara ruim, estão mal vestidas, não estão de acordo com o que eu estou esperando, eu tenho naturalmente uma experiência inferior. Lembrando que quando a gente fala de experiência, a gente fala de valor. Então, a gente também está falando sobre percepção de valor. Quando você entra numa joalheria, as recepcionistas e atendentes estão com roupas diferentes de quando você entra no McDonald's. Tem uma percepção diferente. Porque lojas aqui em BH tem muitas lojas em shopping que tem aquelas bijuterias mais baratinhas. Aquela ali, as funcionárias, os colaboradores têm uma outra característica de apresentação pessoal. Isso interfere na percepção de valor que a gente tem. Além disso, e a partir daí, é que começa o atendimento propriamente dito. O atendimento começa quando a pessoa abre a boca. Então, ou o meu atendente, ou quando começa o primeiro oi, boa tarde no WhatsApp, aí começa o meu atendimento. O atendimento tem muita relação com a comunicação, com a atenção e com o cuidado que eu tenho com o meu cliente. Se eu quero mesmo solucionar uma dor que ele tem, se eu estou prestando atenção no que ele está me dizendo, tudo isso interfere também na percepção do cliente, então na experiência, então se ele está disposto a ficar naquele lugar ou não. Quem é que nunca desistiu de comprar em determinado lugar que estava pronto para comprar porque foi mal atendido? E o que é esse mal atendido? É uma comunicação falha? É falta de atenção no que a gente está falando? Uma falta de empatia? Baixa resolução de problemas? E aqui é que a gente entra como atendimento como um ponto. Pode acontecer de eu não conseguir resolver o meu problema? Pode. Pode acontecer de naquele momento tem um problema de comunicação interno com a equipe e eu não consigo ser atendida prontamente? Pode. Pode ser que a pessoa que esteja me atendendo não esteja preparada para me atender naquele momento e por isso fale nessa questão de entender o que eu preciso, solucionar o meu problema, ser simpática, receptiva? Pode acontecer. Mas ainda tem outros fatores que interferem na experiência, nessa percepção da paciente de forma geral, da nossa cliente de forma geral. O quarto ponto é a oferta do nosso produto ou do nosso serviço. Nossa oferta é como a gente oferece mesmo, como a gente mostra o nosso produto ou o nosso serviço. Quando você compra um relógio, como eu usei a referência agora, numa loja de bijuterias, então se você compra um relógio baratinho, você vai ter uma apresentação daquele relógio. Você já tem uma ideia de como vem a embalagem, o sacolinha não vai ser uma sacola tão elaborada. Tem uma ideia de como vai ser a apresentação daquele relógio, até mesmo como ele chega até você. Se você tem que ir até ele, se é fácil de pegar. Agora, se eu vou comprar um Rolex, eu nem preciso ir tão longe. Se eu for comprar um relógio da Tommy, eu já consigo ter uma percepção diferente pela oferta desse produto. Então, o jeito como ele vem embalado, como ele se mostra, como toda a embalagem que você leva, ela é pensada para isso. Você não simplesmente joga um relógio na sacola e você vai embora. Ele é pensado, tem um cuidado, tem um cheirinho, tem um papel para embalar aquilo ali, para que ele não se quebre, para que ele não danifique no caminho. Existe um cuidado sobre aquilo. Esse cuidado, é claro que seu cliente sente. Esse cuidado interfere muito na experiência do seu cliente. Você quer rapidamente melhorar o valor do seu serviço ou do seu produto? Melhore a apresentação dele. Do mesmo jeito sobre o serviço. Se você presta serviço, se você tem uma equipe que presta serviço, a apresentação também conta. Nesse caso, a apresentação vai vir muito voltada
naquela outra apresentação pessoal que a gente tinha falado daqui. Mas também como esse serviço é prestado, como ele é entregue, como é informado que foi realizado. Então, olha o antes, olha o depois, olha o que a gente fez. Talvez um papel escrito que foi relacionado. A gente tem aqui um cliente muito querido, que é uma oficina. Ao final do trabalho, eles tiram uma foto e mandam uma ordem de serviço para que a cliente enxergue e entenda o que foi realizado, quais peças foram trocadas. Isso é uma apresentação do serviço. No final, coloca um adesivinho lá onde foi ajustado para que a cliente tenha essa percepção de que o valor daquele serviço está ali na mão dela. Do mesmo jeito, se a gente estiver falando de salão de beleza, se a gente estiver falando de clínicas médicas, que a gente tem muitas aqui, então a gente também tem como embalar esse serviço numa apresentação melhor, num PDF ou num papel em que você escreva o que esteja acontecendo. Se for o corte, a gente também tem um salão muito querido, se for o corte, um antes e depois do corte, a explicação de por que aquele corte foi escolhido daquela forma para aquela cliente. Então, a forma como o produto ou o serviço se apresentam também interfere muito na experiência do cliente. Além disso, o nosso quinto ponto, estamos quase acabando, é o valor daquele produto ou daquele serviço. Não só o valor monetário, como também o valor agregado. Valor monetário é o valor propriamente dito. O que é melhor? Um relógio de R$3.000 ou um relógio de R$30? Pode ser que o relógio de R$30 dure tanto quanto o relógio de 3.000, mas você há de concordar comigo que eles têm percepções de valor diferentes. Você espera uma embalagem, você espera um atendimento, você espera uma qualidade diferente do que você espera do de R$30. O valor agregado é como você percebe que existem mais coisas adicionadas àquilo que você está levando. Então, o valor agregado ali seria um ambiente bem cuidado, a percepção daquilo ali, como você é tratado. Se você entra na loja e recebe uma champanhe enquanto você escolhe um produto, isso é valor agregado. É como você recebe aquele produto ou serviço, quais outras coisas estão incorporadas naquele preço que você está levando. Então, é possível que a gente tenha tanto percepção de qualidade, de melhor experiência, a partir do valor monetário e tanto quanto a gente tem a partir do nosso valor agregado. O sexto ponto é a qualidade, propriamente dita, do produto ou do serviço. Nesse ponto, a gente fala das duas coisas. Quando a gente fala de qualidade de produto ou de serviço, tem muita relação com a garantia que a gente tem e a prova de falhas. Então, a qualidade mesmo, você percebe, você tem uma experiência acerca dela. Você compra um sapato, você não espera que ele machuque o seu pé. Você não espera que a sola arranque em poucos dias, que o seu salto quebre. Porque existe uma qualidade esperada para aquilo ali. Eu gosto muito de usar o exemplo de quando mulheres vão comprar sapato. Você tem duas opções de sapato. Tem um sapato que custa R$1.000 e tem um sapato que custa R$100. E você está indo para um casamento e precisa de uma cor de sapato específica. A noiva pediu que todas as amigas fossem com sapato cor de rosa. Bom, você pode ir no shopping e escolher os dois sapatos. Tem o sapato rosa de R$1.000 e o sapato rosa de R$100. Se você por acaso pensa, eu vou usar uma vez só, vou comprar esse de R$100, e você chega lá no casamento e o sapato te machuca, a primeira coisa que você vai pensar é, mas também eu comprei o mais barato, né? Eu não podia esperar muita coisa. Agora, se você compra o de R$1.000 e ele machuca o seu pé, você provavelmente vai ficar muito irritada. Porque eu comprei o mais caro e ainda veio com uma qualidade inferior do que eu estava esperando. Então, a qualidade diz muito sobre isso. Tá vendo que eu tô falando sobre a mesma questão? Os dois machucaram o seu pé? Só que um mostra uma experiência, o outro gera outra experiência. É por isso que existe um conjunto de fatores que envolvem toda essa experiência. E por fim, a gente tem o pós-vendas. Então, uma vez que essa qualidade, ou que a gente precisou de um recall, ou de um pós-vendas, um atendimento pós-vendas,
esse pós-vendas também mostra a qualidade, da experiência do nosso cliente. O pós-vendas mostra o cuidado que a gente tem depois da venda. E isso é uma experiência fundamental. Sabe aquela sensação de ir numa loja, trocar uma roupa, ou trocar um sapato, um produto que seja, e quando os atendentes percebem que você vai trocar, eles fazem uma cara péssima e não querem te atender? Eles fazem isso porque claramente eles não vão ganhar nenhum dinheiro com aquela troca. Vai ser um atendimento perdido. E por isso eles fazem uma cara ruim. Você não tem uma péssima experiência? Você não sai da loja incomodado sobre como foi tratado? Isso influencia na experiência. Então, a experiência é um conjunto de fatores, é um conjunto de impressões que a gente tem. É claro que a gente não consegue separar, porque um está diretamente ligado ao outro. Então, a minha experiência ruim de pós-vendas aconteceu porque o comportamento da minha equipe estava ruim. A minha percepção de qualidade foi quebrada porque o valor monetário, né, ou o valor agregado que foi entregue a mim, me mostrava muito mais. Então, dentro disso, a gente consegue mais possibilidades. A experiência do nosso cliente, ela envolve diretamente as sensações, os sentimentos. É o que em muitos lugares a gente chama de marketing sensorial, experiência sensorial, porque ele fala muito sobre os sentidos, sobre os sentimentos, sobre esse despertar de emoções. Porque no fim das contas é exatamente isso que a gente tem junto com as marcas. Pode parecer uma decisão racional, uma decisão consumista, mas não é. É uma decisão emocional. Vender é emocional. Então, a gente tem até um livro de referência aqui, que chama Compro Sim e a Culpa é dos Hormônios, que traz muito sobre isso também, sobre essa relação emocional com as compras. Claro que nesse caso, relacionando a outras questões. Mas, assim, a gente consegue gerir melhor. Quando você olha para a experiência do seu cliente, sobre como melhorar as impressões e os sentimentos que ele tem despertados ao longo da jornada conosco, a gente muda também o jeito de lidar com ele. E a gente começa a perceber que o atendimento é um ponto de toda a experiência. Vou então revisar os 7 pontos para que a gente então encerre esse vídeo com chave de ouro. Ambiente. O ponto 2, a nossa apresentação da equipe, apresentação pessoal, de postura, de imagem, o atendimento, a comunicação, a resolução de problemas, a oferta do seu produto, a apresentação do seu produto e do seu serviço, o valor monetário ou agregado que aquele produto ou serviço tem e como a percepção do seu cliente, qual é a percepção que ele tem sobre esse valor. A qualidade do produto ou do serviço que você está entregando, depois que ele vai embora para casa, que ele vai testar, depois que ele vai utilizar o seu produto ou serviço, a qualidade que você entrega. E por fim, o seu pós-vendas, como é o cuidado, a atenção do seu cliente no pós-vendas. Tudo isso são etapas e pilares que interferem na experiência do seu cliente para além do atendimento. Então, como a gente disse, é só um ponto de 7 outros. E aqui a gente resumiu a experiência em 7 pontos, mas na verdade a gente consegue destrinchá-la aqui em 30 pontos diferentes. A experiência ela tem que ser algo personalizado, pensado para o seu negócio, para o seu cliente e para o seu jeito de fazer as coisas. Como você quer vender, como você quer ser conhecido. Isso é o que realmente dita a experiência do seu cliente. Se você tem alguma dúvida ou quiser conversar um pouco mais sobre esse assunto, vai ser um prazer falar com você. Você pode deixar aqui nos comentários e também você pode nos chamar nas nossas redes sociais. Em todos os lugares vocês vão nos encontrar como reage.consultoria. No nosso site, no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram. Então, por favor, entre em contato conosco, vai ser um prazer conversar com você e falar sempre mais sobre como melhorar a experiência do seu cliente e fazer o seu negócio prosperar e vender muito.
Um beijo e eu vejo você novamente na próxima terça-feira, às 8 horas. Reage!